Olá pessoal, tudo bem? Hoje iniciamos nossa primeira aula de ciências e vamos revisar o assunto sobre a reprodução dos seres vivos. Então, a reprodução é uma característica apenas dos seres vivos, né? São apenas os seres vivos que podem se reproduzir. E eles conseguem, gerar descendentes e esses descendentes eles vão dar continuidade à espécie desses indivíduos. E na natureza, a gente sabe que existe apenas dois tipos de reprodução: aquela reprodução sexuada e a reprodução assexuada, certo? Hoje nós vamos falar sobre a reprodução assexuada e gostaria de deixar para vocês claro o seguinte: a reprodução sexuada basicamente ocorre uma clonagem de uma célula, né? Como é no caso que ocorre das bactérias. Mas como é que a gente define esse tipo de reprodução? É aquela que o indivíduo ele vai dar origem a outro indivíduo a partir dele mesmo, certo? Então ele consegue gerar dependentes a partir deles mesmos, sem precisar de outro parceiro, né? Eles são autossuficientes, eles conseguem multiplicar suas células e criar uma cópia de si mesmo. Eles conseguem se desenvolver de várias formas no ambiente, formando vários tipos de reprodução sexual. Vamos lá ver? O primeiro tipo de reprodução assexuada que a gente vai ver é a bipartição. Ela também pode ser chamada de fissão binária, né? Cisparidade ou fissão binária. Vai ser tudo a mesma coisa. Na literatura a gente pode encontrar todos esses nomes, mas todos são divisão binária ou bipartição. Neste tipo de reprodução, a bactéria ela vai se reproduzir o quê? Assexuadamente, fazendo cópia de si mesma. Olha aqui, ó. A célula-mãe ela vai duplicar seu material genético, né? Quando ela entender que a duplicação está tudo direitinho, né? Que existe dois materiais genéticos direitinho, ela vai começando, né? A se dividir, ó, vai crescendo, vai até o ponto de formar duas células, né? Nesse processo final, ela vai formar essas duas novas células, que essas duas novas células podem novamente se formar sexuada, né? Aí cada uma dessa aí iria ter, né? Iria crescendo e a gente aí pode analisar quando fala de infecção por bactéria, como é tão rápido que elas se dividem, como é que elas se reproduzem, né? Olha aí a divisão por partição. No instante, elas conseguem ir se dividindo, né? E formando outra, ó. No princípio era só apenas uma, né? Que se dividiu em duas. Essas daqui podem se dividir em mais duas, né? Essa daqui também, ó. E assim vai. Essas que se dividiram podem se dividindo, né? Quando a gente vai analisar, é enorme, né? A quantidade e a velocidade que elas se reproduzem. Outro tipo também muito importante de reprodução sexuada é o brotamento, né? Neste tipo de reprodução, um broto ele se desenvolve na lateral do indivíduo adulto, né? E ele fica ali preso ao adulto até ele conseguir, né, a viver independente. Quando desperta, né, quando ele fica jovem, ele se desprende do adulto e vai ter sua vida livre. Porém, na natureza não só existe brotamento em animais, né? Existe nas esponjas, né? Nas hidras, nos fungos, que é as leveduras, e nos vegetais, como no exemplo aí da batata. Quem não viu em casa uma batata nascendo, a gente chama, né, a batata, eita, a batata tá nascendo lá na geladeira. Não, ela tá começando a produzir seus brotos, é isso? Olha aqui um exemplo bem legal sobre as esponjas. Aqui temos uma esponja adulta, né? Quando ela vai se reproduzir assexuadamente, ela cria um broto, né? Esse broto aí, ele fica crescendo, né? Se desenvolvendo. Quando ele chega na juventude, ele se desprende, fixa em um local, né, no substrato, e vai se desenvolver. E se no futuro ele quiser crescer e também formar outro, né, se reproduzir por brotamento, vai acontecer o mesmo processo do início, né? Olha o exemplo aí na hidra. A hidra adulta está nascendo um brotozinho, ele vai crescendo, né? Quando ele chega jovem, ele vai se desprender, né? Vai viver sua vida livre. Aí o adulto ele vai poder se reproduzir novamente e o pequenininho, depois que crescer, também vai poder se reproduzir sexuadamente ou sexualmente. Vai depender, né, do tipo de geração que ele vai querer fazer. Outro tipo também muito importante é a esporulação. Eu acredito que esse aqui é o que é mais próximo de nós, o que vocês estão acostumados a ver, né?
no dia a dia de vocês algum alimento mofado. Quem nunca viu, né, uma laranja mofada, uma tomate mofada ou pão mofado. É muito comum na casa da gente, principalmente em tempo de inverno, quando chove, né, que fica esse clima úmido e abafado, os alimentos eles acabarem se estragando com mais rapidez. Porém, a esporulação ela só não acontece com os fungos não, tá pessoal? As bactérias e os protozoários também acontecem. Mas eu trouxe o exemplo do pão porque ele é muito comum para nós. Então, o que eu digo a vocês, que se na casinha de vocês algum pão mofar ou algum alimento mofar, vocês joguem fora. Por quê? Olha aqui, ó. O fungo, né? Quando ele se reproduz por esporulação, o esporo é esse aqui, esses pontinhos aqui, ó. Tá vendo esses pontinhos escuros, né? E quando ele cai no pão, certo? Ele vai formando aqui, ó, as ínfas, elas vão crescendo, formando os bolores, até formar o quê? Esporângio, certo? Só basta cair um esporozinho desse, do esporângio, né? Em qualquer alimento, que ele, quando der a situação adequada, que vocês sabem qual foi que eu falei para vocês, geralmente em ambientes úmidos, né? Ele vai começar a crescer, a formar ínfo, se desenvolver e vai ficar igual esse pãozinho aqui, ó, que a gente vê. Só que aqui por fora a gente não consegue observar a olho nu o que está acontecendo, mas está acontecendo todo esse processo aqui ilustrado no pão em apenas um pedacinho disso aqui, ó. E às vezes a gente acha que é besteira, só que ele se alastra aqui por dentro, ó, e vai, né, tomando proporção. E a esporulação é um tipo de reprodução sexuada bem resistente, certo? O fungo ele só se reproduz assexuadamente quando ele não tem condições adequadas. Por exemplo, aqui o pão ele não é uma situação bem adequada, ele não é um solo. Esse indivíduo ele pode cair lá e a qualquer momento ele pode nascer. Não, esse pão ele leva N fins, N destinos, não é isso? Então, geralmente os animais também, né? Os animais que temos os protozoários, os animais, os fungos, as bactérias, quando eles vão se reproduzir por esporos, é porque exatamente a situação deles estava não era adequada. E para eles garantir, se lembra que a reprodução é garantir descendentes futuros, né, para que essa espécie ela possa perpetuar, aí eles vão e ativam esse mecanismo de esporulação para poder resistir. Veja quanto eles são bem resistentes. Outro grupo importante, né, que na verdade outro tipo de reprodução importante é a fragmentação. A fragmentação ela ocorre nos animais. Já nos vegetais ocorre a multiplicação vegetativa. Como assim? Nesse tipo de reprodução, o indivíduo ele consegue se reproduzir a partir de uma parte do seu corpo, como a gente pode ver aqui nos platelmintos. Os platelmintos, né, ele tem essa capacidade de regeneração e como ocorre? De fato, se ele perdeu uma parte do seu corpo, a parte que ele perdeu forma um novo indivíduo, como a gente pode ver na imagem, certo? E a parte geral do corpo dele regenera novamente e o indivíduo fica como se tivesse nascido normalmente. Isso também ocorre nas estrelas do mar, né? Se ela perder um braço, a parte que ela perdeu ela vai regenerar e o braço que ela perdeu forma uma nova estrela. Só que assim, uma nova estrela entre aspas, porque ela vai ser o clone, né, de quem perdeu aquele braço, né? Aquela estrela que perdeu o braço. E outro tipo também de reprodução assexuada, a multiplicação vegetativa, que ela acontece exatamente em plantas, ela é muito utilizada na agricultura, quando os agrônomos eles precisam usar essas técnicas para o plantio, né? Um exemplo é a estaquia, a mergulhia e a enxertia, certo? Onde essas técnicas nada mais são do que um pedaço da planta que eles tiram, né? Eles cultivam ela até ela gerar outro novo indivíduo. E assim vai tendo o clone do clone. Quando aquela planta, um exemplo, a gente tem uma roseira, que ela é muito bonita e resistente à praga. O que é que eles fazem? Eles fazem várias estaquias dessa rosa, né? Porque eles sabem que aquele grupo de plantas, eles vão dar preferência. Então, geralmente, esse tipo de reprodução é mais utilizada para fins econômicos. Então, pessoal, a gente encerra a nossa aula por aqui. Se tiver alguma dúvida,
Me procurem no WhatsApp lá no grupo da escola, certo? Ou no privado, mas não deixem as dúvidas, né, para depois.